Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Exatas Livros Resolvidos e hoje vamos continuar com o nosso solucionário do livro Matemática do Giovanni Bongiorno, primeira edição, e aqui a gente está no capítulo de limites. E o segundo aviso é que você pode ajudar no crescimento do canal através da chave Pix que está fixado no comentário logo abaixo. Ou outra maneira de ajudar o canal é você comprando através de links de afiliados da Amazon, que eu também deixei disponível aí no comentário fixado. Então vamos iniciar aqui a aula do tópico 3, que se chama função contínua, ok? Mas eu primeiro preciso definir o que é uma função contínua. Uma função contínua, ela não tem interrupção no gráfico, ok? Então, por exemplo, aqui, esse gráfico eu posso traçar ele de forma direta, ok? Sem interrupção, correto? Nesse outro gráfico aqui, ó, eu primeiro traço esse aqui, aí eu vou ter essa interrupção aqui, ó, nesse trecho, ok? E finalizo aqui nesse outro trecho, ok? Esse outro gráfico aqui, ele não é contínuo. Por quê? Porque em x igual a função não está definida, ok? E repare que aqui a gente tem bolinha aberta, correto? Aqui também, nessa parte de baixo desse gráfico, também temos bolinha aberta. Então, o x igual a não está definido aqui. Então, essa daqui será a diferença, né, de uma função contínua e uma função que não é contínua. A gente tem basicamente esses três casos. Esse aqui vai ser um exemplo de função contínua e esses dois casos serão exemplos do que não é uma função contínua. E aqui a gente tem três condições, né, para que uma função seja contínua, ok? Nessa primeira condição, o f de a, né, a gente está dando esse exemplo aqui de uma função qualquer f, e aqui eu vou ter x igual a, ok? Então, quando o f de a, ele tem que existir. Aí você vai me perguntar, né? Você vai pensar que essa primeira condição, ela tá vaga, correto? Então, eu vou dar aqui um exemplo da não existência de f de a, ok? Então, por exemplo, seja uma função aqui, f de x, e essa função é definida da seguinte forma: x mais 1 que divide x menos 1, ok? Bem, se eu fizer aqui o f de 1, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui 1 mais 1 que divide 1 menos 1. Isso daqui vai ser igual a 2 que divide 0. Ok? Pessoal, se vocês colocarem essa conta aqui, 2 dividido por 0, na calculadora, vai dar erro na calculadora. Essa conta aqui, ela não existe. Por que ela não existe? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu vou pegar, sei lá, 2 dividido por 0 e vou fazer aqui uma regra de 3 simples, ok? Então, eu vou ter aqui, sei lá, x sobre 4, né? E aqui eu quero saber, né, num problema matemático qualquer,
eu quero saber o valor de x, né? Aí você vai lá resolver esse problema de matemática, aí você faz meios pelos extremos, ok? Aí você vai ter aqui, ó, x que multiplica 0 vai ser igual a 2 que multiplica 4, né? Isso aqui vai ser igual a 8, ok? Então, eu vou perguntar para vocês, que número é x, né? Qual o valor de x que multiplicado por 0 vai dar 8, né? Não existe, ok? Não existe valor de x que ao multiplicar por 0, ele vai dar o número 8. Não existe nenhum número na matemática, ok? Então, esse é o motivo pelo qual não se pode dividir por 0, ok? Isso aqui é algo bastante básico na matemática, mas que por experiência própria, grande parte dos alunos que estão entrando no curso de engenharia não sabem disso aqui, ok? Então, essa primeira condição deve existir o f de a, ok? Se eu pegar x igual a a e substituir na função, ela tem que existir, ok? O segundo caso diz respeito à existência do limite quando x tende a a, né, de f de x. E a gente já estudou isso na aula 1, ok? Se eu pegar o limite lateral de f de x e ela der valores diferentes, né? E eu vou exemplificar isso aqui agora. Vou usar esse gráfico aqui, ó. Eu vou pegar aqui o limite de f de x quando x tende a a pela esquerda. O que é que eu fiz? O que é que eu vou fazer? Aliás, eu vou pegar valores de x à esquerda de a, me aproximando do ponto A, ok? Então, eu vou me deslocar pegando os pontos de x da esquerda para a direita, ok? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, se eu pegar esse número aqui, eu vou ter aqui, batendo no gráfico, igual a gente viu na aula passada, eu vou ter esse valor aqui de f de x. Vou me aproximar cada vez mais do ponto A e vou ter aqui outro valor para f de x. Vou me aproximar cada vez mais do ponto A e vou ter outro valor para f de x. Ok? Agora veja, se eu fizer aqui o limite de f de x quando x tende a pela direita. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar valores à direita de A, essa região aqui, me deslocando do sentido da direita para a esquerda, ok? Por quê? Porque eu vou me aproximar de x igual a A. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse valor aqui de x, vai bater no gráfico, e eu vou ter esse valor aqui de f de 2a. Vou me aproximar cada vez mais do ponto A, e vou ter esse valor aqui de f de 2a. Vou me aproximar mais ainda do ponto A, e vou ter esse valor de f de 2a. Então, veja que os limites laterais, eles são diferentes. E quando os limites laterais são diferentes, isso significa que há um ponto de descontinuidade, que é justamente essa região aqui, ok?
E claro, quando o limite lateral é diferente, o limite de f de x não vai existir, ok? Se o limite existe, aí eu tenho uma função contínua. Se não existir, é claro que eu vou ter uma função descontínua. Vai haver pontos de interrupção no gráfico, ok? Por isso é importante satisfazer essa segunda condição aqui, correto? Nossa terceira condição é que o limite de f de x tem que ser igual ao f de a. Mas se eu falar assim por alto, essa terceira condição vai ficar vago na cabeça de vocês. Então, eu prefiro explicar essa terceira condição através de um contra-exemplo, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? A gente vai ter que voltar lá no conceito de limites, né? Qual foi o conceito que eu dei na aula 1 a respeito de limites, né? Eu não lembro aqui o conceito de limites, né, de cabeça, né? Mas eu vou aqui apenas desenhar o que diz aquele conceito. Aquele conceito, e a gente calculou isso também naquela aula, que se a gente pegar os limites laterais, igual a gente fez aqui minutos antes, né? No conceito de limites, os valores próximos a A, tanto pela esquerda quanto pela direita, eles têm que estar próximos ao f de A, ok? Tanto para baixo como para cima. Então, vou desenhar aqui, ó. O que é que diz o conceito de limites? Ele vai dizer assim, ó. Se eu pegar esse x aqui, o que é que diz o conceito? Se eu pegar esse x aqui, o valor dele, de y, ele vai ter que estar aqui, próximo ao f de 1a, ok? Se eu me aproximar cada vez mais do a, o valor de y tem que se aproximar do f de a, ok? Isso é o que diz o conceito de limites. Vou me aproximar cada vez mais do a pela esquerda, ok? Olha só, eu tenho que me aproximar cada vez mais do f de a. Vou fazer a mesma coisa pelo limite lateral quando x tende a A pela direita. Então aqui, ó, x, vou pegar esse valor aqui de x e vou ver que ele vai se aproximar do f de A, vai estar próximo. Se eu me aproximar cada vez mais do A, o f de x tem que estar próximo do f de A, ok? Vou me aproximar cada vez mais, olha só, o f de x, ou valor de y, tanto faz, tem que estar próximo ao f de a, ok? Então, em resumo, se eu fizer o limite lateral pela esquerda, eu vou ter que encontrar valores próximos nessa região aqui, ok? Se eu fizer o limite lateral direito, eu tenho que encontrar valores próximos a f de a nessa região aqui, ok? É isso que aquele conceito matemático de limites nos mostra. Agora veja uma coisa, o limite de f de x tem que ser igual ao f de a. Se eu fizer aqui o limite lateral e o f de a, se eu calcular o f de a propriamente dito, veja, aqui já está pontilhado, mas eu vou escrever aqui, ó, desenhar. Se eu pegar o f de a, o que é que vai acontecer? O f ou o y vai ser igual, né? O valor de y vai ser igual ao f de a, como você está vendo aqui no gráfico, ok? Mas se eu fizer o f de a
e ele der, sei lá, o gráfico vai bater aqui, ó. Por algum motivo, o gráfico ele não bateu aqui no FGA, ele bateu aqui em cima. Isso significa que há um ponto de descontinuidade. Veja que o gráfico ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Correto? Então, fazendo o FGA, ele vai bater aqui, ó. E aqui, lógico, eu vou ter essa descontinuidade aqui, ok? Por isso que o limite de f de x tem que ser igual ao f de a, porque se não for igual, eu vou ter essa descontinuidade, correto? Então aqui eu vou ter as três condições para que uma função seja contínua, ok? Agora eu vou para uma definição mais formal do que é uma função contínua. Uma função f de x definida num intervalo i, né? Então, quem é esse intervalo i? Pode ser qualquer intervalo. Então, eu vou pegar esse intervalo aqui, ó. Ok? Nesse intervalo i, com a pertencente a i, então aqui eu vou ter, ó, o ponto A pertencente a I, aqui eu tenho meu ponto A dentro do intervalo I, ela é dita contínua em x igual a A, e isso aqui é importante, né? A continuidade, ela tem que ser acompanhada pelo valor de x. Por quê? Porque veja só, eu tenho aqui, eu vou desenhar aqui nesse gráfico. Veja só. Nesse intervalo E aqui que eu desenhei em azul, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto qualquer x, ok? Aí eu venho aqui no gráfico e vejo que eu vou ter um valor aqui qualquer de y. Veja que nesse ponto aqui, a função é contínua, né? Nessa região aqui. Ela não vai ser contínua em x igual a A, mas ela vai ser contínua nesse ponto aqui, nesse valor de x. Por isso é importante você especificar o valor de x para dizer se a função é contínua ou não, ok? Então, ela vai ser contínua em x igual a A se eu tiver o limite de f de x igual ao f de A, ok? Essa daqui vai ser a nossa definição mais básica, ok? Veja que eu tenho três condições, mas aqui, nesse conceito, foi resumida para a terceira condição, né? Por quê? Porque, veja, aqui eu já estou falando que o f de A vai existir e que o limite vai existir, ok? Então, eu poderia reescrever essa definição da seguinte maneira. Uma função f de x, essa função eu vou especificar que ela existe, sendo f de A também existente, a função vai ser contínua se o limite de f de x for igual ao f de A, ok? Então, essa terceira condição, ela vai basicamente depender da segunda e da primeira, né? Da existência das duas primeiras, ok? Se essas duas aqui não existir, não faz sentido eu ter essa terceira condição, ok? Então, somente isso. Nas próximas aulas, a gente vai ver exemplos práticos de função contínua ou função descontínua e depois a gente faz todos os exercícios do capítulo, ok? Então, até a próxima. Valeu!